concedeu. E hoje, né, no primeiro dia da semana, nós estamos iniciando aqui na presença do Senhor. Vamos estar cantando o hino 367, que alicerce tende para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Tua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder. Amém, né? A palavra de Deus diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós aqui, né, estamos aqui na casa do Senhor, né, adorando o nome do nosso Deus, né? E você, irmão, é precioso para nós, mesmo você onde está, se você estiver em casa, no hospital, com a sua família, você é a Igreja Batista Nova Esperança. E por isso nós estamos aqui, não deixamos de amar você, não deixamos de orar por você, mesmo, né, mantendo o distanciamento, né, como temos que fazer, temos que obedecer, mas a nossa igreja está aqui, somos igreja do Senhor e vamos continuar, né, nessa união. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua
Jesus, ó Pai. E nós somos aqui um corpo, uma família, e que nós possamos todos aqui, meu Deus, sentir a Tua presença, ó Pai. Ó Deus, abre os nossos corações nesta manhã, para que nós possamos, ó Deus, entender a lição, meu Deus, e colocar em prática, ó Pai, no nosso dia a dia, tudo que nós aprendemos, ó Pai. Continua o Senhor nos abençoando, nos guardando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia, bom estar com você nessa manhã, para a gente poder celebrar a Deus, adorar o Senhor, o nosso Salvador. Fico muito feliz pelos irmãos que puderam estar aqui hoje pela manhã e também aqueles que estão sempre nos acompanhando através da transmissão da nossa escola bíblica, do nosso culto matutino e também do nosso período de reflexão na noite. Muito obrigado pela presença dos irmãos. E que Deus te abençoe, você que está, como disse a irmã Regiane, na sua casa, ou onde quer que você esteja acompanhando esse culto agora. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sua família, é o que nós buscamos e confiamos que assim será. Hoje nós vamos ter algo diferente, você pode guardar a sua lição. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que vem ao meu coração, dadas as circunstâncias familiares que nós estamos vivendo, e aí nós vamos adiar a nossa última lição. É até bom, caso dê alguma pendência, algum atraso no correio, com as nossas próximas revistas, a gente ainda tem um estudo para poder fazer. Mas nessa manhã, eu quero compartilhar com você uma palavra para abençoar e fortalecer a sua família. Nos dias em que nós nos voltamos para o lar, ouvir algumas coisas é preocupante. Por exemplo, ouvir mães e pais que se assustam com o comportamento dos filhos e estão angustiados para que os filhos voltem à escola. É preocupante. É preocupante ouvir dizer que o número de agressão doméstica, principalmente às mulheres, aumentou nesse período de distanciamento social e o isolamento da família. É preocupante. É preocupante pensar que o número de casos de discussão e conflitos familiares aumentou. É muito preocupante. Nós precisamos ter aqui uma palavra hoje que nos faça entender como fortalecer a nossa família, como ver a nossa família dentro do cenário cristão, dentro das leis cristãs, para que a nossa família então tenha princípios, moral, caráter bem fortalecidos, bem firmados em Deus, para a gente poder vencer todos esses problemas, todas essas questões, todos esses conflitos que estão surgindo no seio familiar. Então você que está aqui hoje vai poder voltar para casa e abençoar a sua família a partir dessa instrução. Você que já está aí assistindo esse culto com a sua família, você agora deve ter total atenção. Ontem eu escutei um irmão ministrando, o irmão Raoni Rodrigues. Ontem ele ministrou com os irmãos, com a live dos irmãos da Primeira Igreja Batista em Renovação aqui de São João, do Mantenia. E assim como outros tantos que vêm dizendo a mesma coisa, eu quero desafiar principalmente você que está agora assistindo esse culto, aí na sua casa, seja ele agora ao vivo ou pela gravação. Preste atenção nisso. Nós, quando estamos na igreja, já somos desafiados a manter a nossa atenção. Já viu? A gente está na igreja, vem uma vontade de beber água, vem uma vontade de ir ao banheiro, alguma coisa acontece, uma situação, um barulho, a gente fica desatento. Você imagine ir em casa, porque a gente já entra numa zona de conforto. E aí o indivíduo põe a live rolando, que é uma live, mas é um culto que está acontecendo. E a tendência dele é ir na cozinha, ele pega um trem para comer, ele deixa aquilo falando, ele vai ao banheiro, ele faz um monte de coisa, depois ele volta. Quanto você já perdeu? Se você analisar a importância desse momento agora, faça uma analogia com a direção. Disse que o indivíduo, quando está dirigindo,
Ele não deve, ou ele, se fizer, faça com o maior cuidado possível a hora de botar uma música no carro. Se possível, outro passageiro que faça, não motorista. Na hora que ele está dirigindo, não atender o telefone. Na hora que ele está dirigindo, ele evitar qualquer outro tipo de distração, porque milésimos de segundo significa a vida dele indo embora demais quem está do lado. Quando nós estamos em um momento de culto, é de máxima importância que a gente tenha atenção para ser ministrado. Milésimos de segundo, uma palavra, uma frase, pode ser a resposta de Deus para a sua vida. Então você que está em casa tem um desafio muito maior, de agora, durante esse momento de reflexão, aliás, desde o momento que nós começamos aqui com as canções, ter o máximo de atenção possível, porque essa palavra, como disse Paulo, ela é poderosa. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus, disse Paulo, é poderoso. Ele coloca a primeira importância, que é salvar todo aquele que crê. E eu digo que não apenas salvar da condenação do pecado, o que já seria mais do que o bastante, mas também ela nos salva de nós mesmos, nos salva de cometer erros, nos salva de viver uma vida enganosa, nos salva de viver conflitos. Ela é poderosa para te salvar em todos os aspectos da sua vida. Então, cada palavra ministrada aqui, que vem, que tem como base o Evangelho, os escritos sagrados, são para te abençoar e fazer a sua vida melhor, fazer a sua vivência familiar melhor, tornar a sua casa um ambiente mais agradável. Por assim, abra a sua Bíblia então no primeiro texto que eu quero trabalhar com você, é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo de número 6. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, o capítulo é o 6, e o versículo que eu quero ler aqui com os irmãos é o 9, é o primeiro versículo que eu quero ler nessa manhã com os irmãos. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. Encontre aí na sua Bíblia e nós vamos caminhar hoje nessa reflexão, fortalecendo o nosso lar, fazendo o nosso lar um lar forte, com caráter robusto, com uma moral firme, com princípios alicerçados, bem conhecidos e bem definidos. Diz então a Bíblia, verso 9 de Gênesis 6. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Essa é a história da família de Noé. E destaca-se Noé, um homem justo, íntegro entre o povo e que andava com Deus. Nossa reflexão então começa pensando o seguinte: caráter. O que é isso? Nesse tempo que nós estamos vivendo, caráter é algo fundamental, porque faz parte da nossa personalidade, diz sobre quem somos. Caráter é então um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Caráter é um feito moral, é uma firmeza, é uma coerência entre atitudes e ações. Eu já em outros cultos passados disse sobre atitudes e ações. Atitude é aquilo que você tem intenção de fazer, atitude é o seu desejo de agir. Ações é o ato concreto, é o que você faz. Eu disse em cultos passados, e ontem até mencionei isso com o irmão, eu fico muito feliz, quando eu penso que nós da Nova Esperança já estamos conversando sobre assuntos que hoje a gente vê exponenciais pregadores da nossa geração ministrando por aí, dizendo da importância de alinhar discurso e prática. O que a gente vem ouvindo aqui, vocês estão ouvindo de mim há muito tempo, que a gente vem pensando já desde o início. O alinhamento do discurso com a prática, da atitude com a ação, da intenção com o ato concreto. Caráter é isso,
é a capacidade de agir em conformidade ao que eu penso. É viver segundo os princípios que nós cremos. É ter atitudes de relacionamento, ter atitudes de vivência pessoal que concordem com os princípios que nós proferimos, que nós anunciamos crer. Isso é o caráter. É essa vida cristã que Jesus está nos convidando a viver, dentro do nosso seio familiar, dentro do nosso conjunto familiar. Uma pessoa conhecida como mau caráter ou sem caráter, é aquela pessoa que é qualificada como desonesta, como não íntegra. É alguém que não apresenta firmeza de princípio. É alguém que ora faz uma coisa aqui, outra hora faz outra coisa lá, sob a mesma circunstância, sob a mesma exigência. É o indivíduo que ora diz A com fulano, e sobre a mesma interrogação ele diz B a ciclano. Dá para entender isso, irmãos? Quando nós falamos de firmeza familiar, nós estamos falando de pessoas dentro de um lar que não tem variação, mas que conseguem viver o máximo de uma retidão, o máximo de um comprometimento na sua vida familiar, mediante os princípios que ele adota. Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir. Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Eu tenho princípios e com base neles eu vivo, sob qualquer circunstância. E é sobre isso então que a gente começa a dizer. Quando nós lemos o texto de Gênesis 6:9, o que nós temos aqui é um homem cujos princípios de vida norteiam o seu viver diário, de tal maneira que ele se destaca, diz o texto, no meio do povo. No meio de uma geração, no meio de uma população, Noé se destaca por causa dos seus princípios de vida. Por assim dizer, então, eu digo que famílias de caráter precisam ser assim mesmo diante de um mundo corrompido. Porque a Bíblia afirma em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Sim ou não? Sim. Sim. O mundo jaz no maligno. O mundo está corrompido e se corrompe cada dia mais. Você e eu, irmãos, precisamos entender isso e fortalecer o nosso caráter, ter ações, ter atitudes firmadas nos princípios de Deus e com base nisso nos destacarmos. O cristão precisa ser um destaque. Nós estamos vendo o cristão se perdendo no meio. Está mais fácil ver princípios morais em outros do que no cristão. Está mais fácil destacar esses atributos morais de Noé na sociedade que a Bíblia diz jaz do maligno, do que naqueles que deveriam ser o destaque. Aqueles que deveriam ser o exemplo estão tendo que ser ensinados. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é imprescindível pensarmos qual é o nosso comportamento no meio dessa sociedade nesse tempo. Qual é a nossa inferência, o que nós estamos provocando de mudança, de reflexão a partir da nossa vida, no cenário que nós estamos. A história da família de Noé diz que eles foram bem-sucedidos porque o caráter foi firmado de tal maneira que o mundo corrompido não os influenciou, que o mundo corrompido não os alcançou e os fez mais que vencedores, de tal forma que quando o juízo veio, foram poupados na arca de Deus, no cuidado de Deus. Uma família de caráter nesse mundo corrompido
Você, pai, mãe, que hoje assiste esse culto, precisa entender isso. Você precisa ministrar princípios sobre a vida dos seus filhos. Olha que coisa interessante, que inteligência a Bíblia nos proporciona. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, irmão Joaquim, diz a Bíblia, não se desviará dele. Mas quanto nós investimos no ensino da criança, muitos hoje, e aí eu me recordo do que eu disse no início, pais que estão esperando, estão ansiosos para que as escolas se abram, as igrejas se abram, para mandar os filhos e terem, como dizem, alguns minutos de sossego. Como nós vamos vencer a corrupção que há no mundo e não sermos por ele afetados se nós não estamos formando a base dessa geração? Não se constrói a casa no telhado, irmão, se começa na base. E a base que nós temos da sociedade que esperamos é a vida da criança, são os pequenos. É por isso que nós temos que ser exemplos. É por isso que nossa conduta precisa ser ilibada, para que eles, os pequenos, nos olhem e nos vejam como um exemplo de viver diário. Eu imagino os filhos de Noé, eu imagino as interrogações que eles tinham que enfrentar na sociedade. Imagine os seus colegas perguntando a ele, olha, que loucura, você não acha que o seu pai está fazendo? E eles dizendo, mas o meu pai tem um princípio, e nesse princípio ele está obedecendo fielmente, e por isso ele está fazendo o que faz. Eu me pergunto se as nossas crianças, olhando para nós hoje, poderiam dizer o mesmo de nós. Se eles veem, como eu disse, esse conjunto de características e traços relativos, balizados pela palavra de Deus na sua vida, pai e mãe cristão, para que ele agora também se baseie nesse conjunto para a sua vivência diária, para os seus relacionamentos interpessoais. O mundo jaz no maligno, mas a sua casa não precisa estar no maligno. E a sua casa não estará no maligno à medida que você formar um caráter cristão, der bases verdadeiramente bíblicas para a sua casa. Eu tenho muitos achismos que permeiam a minha história. Eu tenho uma série de induções, de deduções na minha vida que me alcançam por causa do que eu ouvi. E muitos deles eu tenho que renunciar, porque estes mesmos não conferem com a palavra de Deus. Eu vi muita gente boa, bem intencionada, agindo errado, próximos de mim, da minha mesma casa. E eu não devo segui-los, ainda que, como eu disse, bem intencionados, bem propositados, mas erraram porque não conheciam as Sagradas Escrituras. E são elas que nos levam ao objetivo, são elas que nos fazem viver a vida certa. Mas a Bíblia já não está mais aberta nem mesmo para enfeitar o lar. Mas a Bíblia já não é mais aberta sobre o móvel, nem mesmo como enfeite para poder empoeirar. Ela tem sido silenciada e calada dentro de muitos lares cristãos. E é por isso que nós continuamos, infelizmente, vendo um sofrer e vendo lares que, como diria João na sua carta, jaz no maligno. Sua casa pode mudar, querido. Sua casa pode ter uma nova história. Sua casa hoje pode ser e fazer diferença. Agora você precisa entender, isso não acontecerá sem uma firmeza doutrinária. E essa doutrina vem pela palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus, pelo lecionar diário da palavra de Deus, pela instrução da verdade santa do Senhor. Entenda isso. Nós e a nossa
portar na contramão do mundo. O mundo se corrompe, mas nós devemos nos santificar. É triste pensar e vermos que aquilo que tem servido para o mundo também agora está servindo para a nossa casa. É triste perceber que aquilo que é moral ou aceitável ao mundo está sendo aceito dentro de alguns lares. Por exemplo, adultério, a fornicação. Há um tempo atrás, estudando sobre questões familiares, eu ouvi a expressão test drive entre casais. Cristãos. É o test drive, igual o sujeito faz com um carro, com um veículo. Vou na concessionária, escolho o modelo que me agrada, saio com ele para dar um passeio, para testar o conforto, se me agrada, para ver os recursos que tem, a potência do carro, e aí depois então eu decido se quero ou não aquele veículo. Estão fazendo test drive entre casais. Antes do casamento, tem todo tipo de relacionamento normal ao casal casado. Questões sexuais, vivência familiar, divisão de lar. Para fazer um teste, dizem, para que se der certo, a gente continua, se der errado, a gente separa. Agora é interessante que testa-se e nunca chega a uma conclusão. Desculpa se você está ouvindo, eu não quero ser ofensivo, mas eu tenho princípios. Como cristão eu tenho todo o direito de tê-los, como quem não é tem direito de discordar de mim. Isso é a beleza da democracia. Porém, eu preciso dizer que dentro de um lar cristão, em princípios cristãos, isso não confere. E não há mal nenhum em dizer isso. Como não confere o adultério, como não confere fornicação, como não confere pornografia, como não confere ideologias sexuais e filosóficas, não confere. E nós não podemos torná-las aceitáveis se não são. É por isso que muitas pessoas estão dizendo na comunidade evangélica, no cenário cristão, de uma maneira maior, dizendo: eu não sei o que está acontecendo, a minha casa vai de mal a pior. Deixa eu te dizer, comece a olhar as bases sobre qual você está construindo a sua casa. Quais os ensinamentos estão norteando sua família? Qual a instrução baliza a sua vivência familiar? Se não tiverem princípios cristãos, justifica-se o problema da imoralidade dentro do lar. Justifica-se os conflitos. Justifica-se. Não que na vida cristã a gente não tenha ajustes familiares a fazer, mas eles são superados, porque a vivência se baseia no doutrinamento da palavra de Deus. Ponto. Para nós cristãos, isso não é facultativo, é imperativo. Para quem não é outra história. Você pode decidir como você quiser. Noé tomou um posicionamento. Eu vou ser um padrão. Eu vou ser um padrão primeiro para a minha casa e depois para os de fora. É basicamente o que Paulo disse, é essencialmente o que Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Timóteo, disse Paulo, ser pois um padrão dos fiéis. E quando fazemos isso, somos padrão até mesmo para os infiéis, os que ainda não conhecem. Ou seja, assim como Noé, o nosso lar precisa ser fortalecido no caráter, com atitudes santas, consagradas, separadas para Deus. Existem ações que nós fazemos que se separam do resto do mundo, que se separam de outras comunidades, de outras ideologias. Por que fazem isso? Porque elas são essencialmente do Senhor. Elas são diferentes? São, porque são para Deus. E assim nós procedemos. Nós vivemos uma vida de consagração, de submissão da nossa vontade a Ele. E isso não nos é pesado. Não. Porque Ele antes se sujeitou de tal maneira que na sua morte proporcionou-nos vida. Nós correspondemos em amor, renunciando série de nossas vontades, a fim de demonstrar o prazer, a satisfação, a alegria, o reconhecimento que temos naquilo que Ele já fez por nós, na sua renúncia em nosso favor. Devemos ter no nosso lar um fortalecimento de fidelidade a Deus. É aquilo que eu disse
disse antes, é não sermos A em determinado cenário e agirmos como B em determinado cenário. É termos uma vida de coerência, de fidelidade ao Senhor, onde quer que a gente esteja. Não é apenas ser fiel ao Senhor no dízimo e não ser fiel ao Senhor no relacionamento sexual, dentro ou fora de casa. É ser fiel ao Senhor não apenas quando eu estou no templo, mas ser fiel ao Senhor quando também estou no meu trabalho. É ser fiel ao Senhor não só quando tudo me está bem, mas quando tudo às vezes está mal. É fidelidade ao Senhor. É sermos adoradores de Deus de maneira exclusiva. Josué, no final do seu ministério, da sua liderança sobre o povo de Israel, ele faz um chamado e a gente lembra basicamente quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando você retrocede no início, no contexto em que ele vai dizer isso, ele está chamando Israel, está dizendo: olha Israel, se vocês hoje vão escolher temer ao Senhor, se vocês a partir de hoje vão escolher viver uma vida para Deus, vocês precisam jogar fora os deuses que vocês acumularam desde os seus antepassados, pelas terras, pelas culturas e povos por onde vocês passaram. Eles pertencem àqueles povos e não a vocês. Então, se vocês querem viver para o Senhor, vocês precisam viver exclusivamente para Deus. A adoração de vocês tem que ser exclusiva. Dentro do seu lar, você precisa se perguntar: a sua vivência, a sua adoração é exclusiva do Senhor? A sua adoração, o seu viver, o seu modo de vida representa a busca pela saciedade de uma só vontade, a saber, a vontade de Deus, ou é a sua, ou é da sua esposa, do seu esposo, do seu pai ou do seu filho? Quem senta no trono do seu lar? Deus? Então só a Ele adorarás. Nós precisamos viver uma vida de fé no nosso contexto familiar, porque em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como que Noé e a sua família agradam ao Senhor? No meio de uma geração corrompida, como disse o texto que nós lemos, eles escolheram confiar e acreditar que Deus tinha um plano para a vida deles. Nos mais absurdos pedidos, nos mais incoerentes pedidos que Deus estava ali fazendo naquele cenário, ainda assim ele disse: Deus é coerente em tudo que faz. Ainda que eu não consiga ver essa coerência nesse momento, nessa hora, eu sei que o que Deus está fazendo tem um porquê, tem um propósito, e eu confio nisso. Nossa casa precisa viver em fé para agradar ao Senhor. A nossa casa precisa viver da fé para agradar ao Senhor, para que Deus se agrade da nossa família e proteja a nossa família e construa uma arca, uma proteção, um cuidado em volta do nosso lar. Nosso lar precisa estar alicerçado na fé. Precisa confiar no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A sua família, fortalecida nesse caráter cristão, precisa, além de atitudes consagradas, além de uma fidelidade e exclusividade a Deus, precisa viver por fé e não por vista. E não por vista. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Eu quero ler o verso de número 1 do que está escrito na sua Bíblia. Jó capítulo 1, no primeiro versículo desse capítulo. Para falar a você que famílias de caráter precisam superar circunstâncias. Jó capítulo 1, verso 1, encontre aí na sua casa, encontre aqui você que está no templo. Famílias de caráter são aquelas que vencem as circunstâncias. Jó 1 diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Percebe isso? Havia um homem, olha que destaque, um homem na terra de Uz. E o destaque dele,
Ele era um homem que, apesar de todas as circunstâncias, vivia integralmente, vivia justamente, vivia de uma maneira que evitava o mal enquanto temia ao Senhor. A vida de Jó, quando analisada, representa os maiores desejos humanos de conquista. Uma família numerosa, populosa, bem alicerçada, bem relacionada, os irmãos estavam sempre juntos, uma saúde prodigiosa, uma capacidade mental muito grande, porque era um homem de muitas posses e que administrava muito bem todas elas, um homem de muitas riquezas, um homem de um prestígio social considerável, mas um homem que, num único instante, perdeu tudo. Viu a sua riqueza ir embora, viu seus filhos serem mortos, viu a sua saúde ser perdida, viu o seu prestígio social ser questionado. As circunstâncias de Jó eram desanimadoras, eram desesperadoras. Jó tinha tudo para apontar e dizer: Deus me abandonou, Deus não olha para mim, Deus é culpado do que eu estou vivendo, Deus retirou o seu cuidado de mim, por isso eu estou assim. Mas a Bíblia diz que em tudo que disse, em tudo que fez, na maneira como se comportou, Jó não pecou, e diz a Bíblia, não culpou a Deus de coisa alguma que viveu em sua vida. Jó foi um homem de caráter forte, apesar das circunstâncias que vivia. Famílias de caráter, apesar das circunstâncias, aprendem primeiro a não murmurar. Elas sabem que Deus suprirá as suas necessidades sob toda e qualquer circunstância. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades que nós estamos enfrentando na saúde, na finança, na política, nesse tempo de crise global, famílias cristãs com caráter e princípios são aqueles que não questionam a Deus, mas confiam nele. São aqueles que não indagam ao Senhor dizendo: por que me desamparaste? Mas sabem que Deus está guardando e cuidando das suas vidas e que tudo o que acontece não fugiu do controle de Deus. Aliás, faz parte da sua soberana vontade. Famílias de caráter oram como Davi. Fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Canta uma canção do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Famílias de caráter, apesar das circunstâncias, não questionam o que Deus está fazendo, porque sabem que Ele está no controle de todas as coisas e Ele os suprirá em toda e qualquer necessidade. Famílias de caráter estão contentes apesar do que possuem. Mateus capítulo 6, o sermão do monte, Jesus está ensinando aquela multidão, e então ele começa a dizer: tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que vestir, estejam contentes. Sejam contentes. Filipenses 4, 11 e 12, Paulo vai ensinar: eu aprendi a adaptar-me às circunstâncias. Por quê? Porque tudo posso, versículo 13, naquele que me fortalece. As circunstâncias não interferem mais na minha fé, as circunstâncias não interferem mais na maneira como eu estou agindo, como eu estou reagindo, porque eu estou vivendo a minha convicção de vida baseado naquele que me guarda e me sustenta no Senhor. Por que Jó não foi abalado e por que ele não renunciou aos seus princípios? Porque foram estes princípios que sempre nortearam a sua vida, dizendo: tudo que você tem vem de Deus. Quem você é, veio de Deus. O que você consegue é fruto de Deus. Confie em Deus apesar das circunstâncias. Por isso disse Jó: eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu volto para lá. O que eu tenho aqui foi Deus que me deu. A minha vida é dele. E eu descanso nele, porque quem fez, fará novamente, se for da sua vontade. Quem sustentou um dia, sustenta por uma vida inteira, se for da sua vontade. Mas eu sei que independente do que eu vejo, do que eu posso tocar, do que eu posso sentir, eu sei que Ele está
está muito acima de tudo isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Famílias de caráter e princípios cristãos vencem as circunstâncias, aprendendo a ser generosos. Mais bem-aventurança é dar do que receber. Nós olhamos a Bíblia contando a história de um jovem que, quando a multidão tinha fome, e os discípulos procuram a Jesus dizendo que nós daremos a ele. Depois de um tempo de questionamento, os discípulos descobrem que havia um menino com 5 pães e 2 peixes. E o que dizem a Jesus é: o que nós encontramos de alimento aqui é isso. Quando questionado se entregaria, a resposta do menino foi óbvia, mesmo porque no texto diz que a partir daqueles pães e peixes, Jesus multiplicou e saciou a fome da multidão, de maneira que ainda sobrou e muito. Diante das circunstâncias é preciso haver generosidade. Famílias cristãs aprendem a ser generosas em momentos de circunstâncias adversas. Deixa eu fazer um parêntese aqui para poder dizer sobre isso. Você quer ver um exemplo disso na vivência diária? Quantas famílias cristãs esqueceram-se da generosidade quando a circunstância da crise chegou? E compravam e estocavam muitos alimentos agora, recentemente, na pandemia. Iam aos mercados e compravam muito de tudo, com medo de faltar alimento. Levavam para casa, para sua família, muito mais do que talvez seria necessário para um período de enfrentamento que se dizia ali relativo, sem ao menos questionar, e aqueles que não podem fazer? Sem ao menos se questionar, e quem vem depois de mim? E eu ouvi relatos de pessoas que fizeram assim e viram comida estragar os seus próprios depósitos. Dá bicho. Perder parte do alimento que comprou, que poderia ter alimentado outras pessoas, que inclusive não foram nem doados. Família cristã é generosa apesar da circunstância. Apesar da circunstância. Percebe como nós cristãos precisamos resgatar os nossos princípios de formadores de caráter. Família cristã aprende a ser hospitaleira. 1 Pedro 4,9: sejam hospitaleiros sem vos queixardes. Hebreus 13,2 diz que praticando a hospitalidade, alguns acolheram anjos. Eu não estou dizendo que o senso comum que nos faz ter cuidados de quem nós botamos para dentro de casa, mas às vezes o acolhimento emocional. A gente não está tendo tempo para ouvir a dor do outro, para ser hospitaleiro, receptivo, acolhedor com o outro que quer desabafar. Há uma disputa. Eu vou usar essa expressão, tem gente que não gosta, mas como é que a gente vai dar outros nomes, né? Há uma disputa de relatos de desgraças para ver quem é que ganha. Um chega contando o seu dissabor com a vida, seu problema, a má sorte que está tendo, e o outro logo diz assim: mas isso é o de menos, você não sabe o que eu estou passando. E aí começa uma rivalidade para ver quem está pior. Não existe uma hospitalidade, um acolhimento nem emocional, para a gente poder ouvir o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, sem a necessidade de dizer para ele quando nós também estamos sofrendo. Como se disséssemos: seja mais forte, está vendo eu aqui que estou passando por um trem mais difícil que você, não, seu fraco. Quando o outro está precisando de um abraço e dizer: olha, eu estou contigo, você não está sozinho. É segurar o nosso, é dividir o restinho que a gente ainda tem de força com aquele que já perdeu toda ela. Famílias de caráter, apesar da própria família. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 1.
esse é o último ponto que eu quero falar aqui com os irmãos. Nós falamos sobre família de caráter, apesar de um mundo corrompido. Sobre famílias de caráter, apesar das circunstâncias. E famílias de caráter, apesar agora da própria família. Porque é um desafio manter os princípios dentro do próprio lar. E a Bíblia então diz, capítulo 1 de Mateus, versículo de número 19: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. A história que alguns conhecem, estão mais familiarizados, no momento do nascimento de Jesus, quando Maria então fica grávida por uma promessa em que o Espírito Santo de Deus ali a diz. Naquele momento em que ela recebe a confirmação, e logo depois, José percebendo que Maria estava grávida, sem que eles tivessem um relacionamento sexual, o que geraria, por óbvio, a gravidez, até então, que nós entendemos racionalmente possível a Maria, o que ele pensa, o que qualquer outro, numa circunstância como tal, pensaria: Maria me traiu. Maria me traiu. E agora está grávida de um outro homem. Mas olha como que o princípio na vida de um homem faz com que ele cuide da própria família, apesar de qualquer erro que a própria família possa ter cometido com ele. A Bíblia diz que ele é justo. E no seu princípio de justiça, de integridade, de honra, ele diz: eu não quero expor Maria ao ridículo, à desonra. Então ele pretende deixá-la. E Maria poderia utilizar desse argumento dizendo: ele me engravidou e foi embora. Ele assumiria até mesmo uma possível difamação. Um homem de princípio, que se preocupa com a família, mesmo quando ele se vê injustiçado. Nós precisamos manter os nossos princípios, o nosso caráter, mesmo quando dentro da nossa casa nós somos desafiados a abandoná-los. Na formação e na exposição do nosso caráter, não são as atitudes dos outros que importam, são as nossas que contam. Nós precisamos, e eu disse aqui no estudo que tivemos há domingos atrás, quer descobrir alguém sábio, quer encontrar um sábio, pergunte de quem foi a responsabilidade das suas ações. Quer saber se uma pessoa é sábia? Diante de uma conduta dela, ainda que errada, talvez principalmente no erro, pergunte a ela de quem foi a responsabilidade de você ter errado. O sábio vai dizer: foi minha, foi eu que errei. E aí você pode ainda instigar dizendo: mas e fulano fez isso? Eu sei que fulano fez, mas o erro foi meu. Ah, mas será? Foi meu, porque eu sou responsável por aquilo que penso, eu sou responsável por aquilo que faço. O outro é responsável pelo que ele fez. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus não nos julga com base nas atitudes dos outros, mas a cada um ele julga a si mesmo. Ele julga de maneira individual cada um de nós, porque não é possível dizer: eu fiz isso com base naquilo que o outro fez contra mim. Nós somos responsáveis por nossas próprias atitudes. Então, dentro da nossa casa, nós não podemos mais continuar com essa falácia: ai, eu estou fazendo isso porque em contrapartida fulano fez aquilo outro comigo, eu só estou reagindo. Ai, eu estou fazendo assim porque eu não tive exemplo dentro de casa. Quando eu escuto isso, eu me lembro de Josias, que a Bíblia diz que reinou sobre Judá com 8 anos de idade. E ele fez o que agradava a Deus, apesar do seu pai e do seu avô não terem seguido essa mesma decisão. Josias tinha todo o ensinamento familiar para viver uma vida irresponsável frente aos princípios de Deus, para ser mau caráter segundo os ensinamentos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele fez diferente do seu pai, diferente do seu avô. Ele praticou a justiça ensinada por Deus nas Sagradas Escrituras. Você consegue entender isso? Não é porque na nossa casa a gente não chega a ter a conduta que a gente espera ou precisa, que a gente pode justificar dizendo
não recebi isso, não me deram aquilo, não me ajudaram naquilo outro. Romanos 12, 21 diz: não pagam mal com o mal. Não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. É interessante, gente. É interessante isso. Dentro de casa a gente vê umas situações que o indivíduo tem. A esposa às vezes diz assim: ah, fulano não me ajudou a fazer nada, também hoje eu não vou fazer nada para ele. Qualquer discussãozinha às vezes que acontece, então agora você que se vira, você faz sua comida, você lava suas roupas, está pagando mal com mal. A gente abandona os nossos princípios de fazer o bem, ainda que recebendo o mal, dizendo: ah, fulano não lembrou do meu aniversário esse ano que vem, também não compro nem um presentinho para ele. Dentro de casa. Esse ano ninguém me deu parabéns, então também não vou dar parabéns para ninguém. Lá em casa, pastor, fulano, meu marido não fala eu te amo comigo, então também eu não falo com ele não. Fulano não quer nem falar um bom dia, boa tarde, boa noite, também eu não falo não. Para com isso. Famílias de caráter e de princípio, apesar da própria família, apesar da sua família, apesar de quem está dentro do seu lar, que convive no mesmo ambiente familiar que você, não corresponder àquilo que é certo, não comece a fazer o que é errado. Quando nós tivemos que nos adaptar ao contexto das restrições de prevenção de saúde, agora nas igrejas eu dizia sempre desde o início, e ainda hoje algumas pessoas questionam dizendo assim: pastor, mas a igreja na cidade tal, a igreja tal, o pastor falando de tal, já está fazendo assim, está fazendo assado. Ah, mesmo que a lei diga o contrário, mesmo que aliás as instruções sejam contrárias, o pessoal já está fazendo. Eu falei assim: gente, ok, estão fazendo, e é direito deles fazerem. Agora eu não posso basear as nossas decisões com base até naquilo que o outro esteja fazendo possivelmente de errado. Isso não é sábio. A gente nunca fez isso antes, por que faz agora? Para saciar uma vontade. A gente precisa fazer o que é certo, apesar do que os outros fazem de errado. Talvez na sua casa você vem sofrendo uma série de injustiças, e agora você precisa pensar se você vai corresponder injustamente àquilo que você recebe, ou se você vai agir com caráter e princípio, apesar do que você vem sofrendo. Apesar do descaso, do desmando. Você está entendendo? É assim que as nossas famílias vão se alicerçar para poder serem famílias vitoriosas. Família de caráter, apesar da família, são perdoadoras. A Bíblia diz em Gênesis 37 que José perdoou os seus irmãos. Mateus 18, 22 diz que um cristão, quando ele recebe uma ofensa, ele deve ir a quem o ofendeu e pedir perdão. Aliás, e buscar o perdão, a reconciliação. E o que a gente faz? Fulano me ofendeu, que ele venha falar comigo. Aí dentro de casa o marido e a mulher brigam, se desentendem. Aí quando chega alguém, um conselheiro, um pastor, um amigo para tentar resolver, o que a gente escuta? Mas foi fulano que começou. Quando ele vier me pedir perdão, aí eu vou: para com isso, ô crente, pastor querido, pastor Ali, amigo meu, quando a gente encontra, ele brinca dizendo: fala comigo, crente, ô crente, presta atenção numa coisa, você que é cristão, eu repito, isso aqui são princípios de vida cristã. Quem não é, não tem obrigação nenhuma de seguir, mas quem entende-se cristão, tem obrigação de vivê-los. Mateus 18, não é quem ofendeu que vai atrás do perdão, a não ser que ele tenha consciência disso, mas é principalmente aquele que foi ofendido, porque sabe que o ofensor está em pecado, e que o que acontece com ele é tão mais perigoso e prejudicial quanto a ofensa que eu recebi. Entende? Quem me ofendeu está numa situação pior do que a minha. Porque a minha, eu busco em Deus um tratamento, eu busco uma situação que possa me aconselhar, eu supero. Mas o outro que errou comigo, ele está numa falta talvez pecaminosa. E esse pecado é mais prejudicial
Então é você que procura o seu ofensor e não o seu ofensor que vai te procurar, segundo a Bíblia. Se alguém pecou contra ti, vai até ele, conversa com ele, e não desiste. Se ele não te ouvir de primeira, leve mais alguém para poder instruí-lo ainda mais. E se não der, leve o caso a situações maiores, mas tudo isso com um só objetivo: que o indivíduo seja recuperado. Não desista, vá até as últimas para que você consiga recuperar a sua família, o seu relacionamento familiar. Não abra mão disso. Se erraram contra você, hoje nessa manhã eu entendo que por essa palavra o Espírito Santo está querendo realinhar alguns relacionamentos dentro da família, de pais com filhos, de casais. Deus está querendo reajustar aquilo que está errado na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele está querendo dizer: para de viver com o dissabor da mágoa, para de viver com a amargura nos seus lábios, e vai logo liberar um perdão, vai logo pedir um perdão, vai logo ajustar a sua vida, para que você desfrute de paz e harmonia na sua casa. Famílias de caráter são amorosos, e como diz 1 Coríntios 13, verso 4, pelo amor exercem a paciência, até quando o outro demora para se arrumar, demora para entender, exercem bondade, mesmo que o outro não mereça. Você já reparou como que a gente está vivendo uma vida tão difícil? E às vezes é triste pensar nessas coisas, mas são necessárias para que a gente mude. Por exemplo, alguém faz um agrado, a esposa, vamos usar aqui um exemplo, a esposa faz a comida preferida do marido. Quando ele chega em casa e vê aquilo, a primeira fala dele é: o que você fez? Por que você fez isso para mim? Alguém faz algo bom para a gente questiona pensando que o indivíduo fez alguma coisa errada. A gente diz: o que você quer com isso? Atos de bondade virou barganha, negociação, justificação de pena. Para compensar o meu erro, eu faço alguma coisa boa. O amor nos ajuda a ser bondosos, até se alguém não merece. Até se alguém não merece. Quer fazer a sua família viver um tempo de paz? Quando alguém estiver errado, e depois de uma boa conversa, e terem dito: olha, para mim o erro foi aqui, foi assim, foi assado, e agora nós vamos nos esforçar para não cairmos mais nesse erro, não vivermos mais essa situação. No dia seguinte, faça um ato de bondade com essa pessoa. Para ela, sinalize paz, perdão, afeto para o seu filho. Talvez ele vai dizer assim: ah, mas o senhor já não está mais chateado comigo? Olha, eu vou superar essa ferida, ela ainda está se fechando, mas o melhor remédio para ela é o amor. E como prova do amor que eu tenho, eu trouxe isso para você, eu quero fazer isso com você, porque eu quero que algo maior nos una. É tão pequeno que tenta nos separar. Nós precisamos de altruísmo. Uma família que vence apesar das situações causadas na própria família é uma família que sabe viver no altruísmo, que pensa no outro antes de viver pensando em si mesmo, que se preocupa, um indivíduo que se preocupa com o outro, às vezes até mais do que tem pensado em si mesmo. Exemplos triviais na vida. Tem gente que está comprando uma comida e estocando para o outro não poder comer. Compra um doce, alguma coisa, esconde para o outro não comer, para não dar para o outro, para não ter que dividir. Tem gente que tem conta que a esposa não conhece, que o marido não conhece, não pode acessar. Sabe? Isso é perigoso. Muito perigoso. Eu contei certa história uma vez que um marido comprava carne e dizia que aquela carne era só dele.
que ninguém podia comer dela. E ele comprava o restante da carne para a família. Situação, né? Mas é o que tem acontecido em muitos lares. Existem mortes de alguns que, infelizmente, depois se descobre que o indivíduo tinha dinheiro na conta e que eles não podem nem acessar. Tem dificuldade de reaver recursos que seriam da própria família, porque o indivíduo pensou tanto em si mesmo que não foi capaz de pensar em cuidar da própria lar. Você precisa vencer isso. Precisa vencer isso. Sacrifício que é abrir mão de algo em favor de alguém. A justiça que, mesmo não sendo aquela que nós gostaríamos, é aquela que traz paz. Para a gente vencer em família e apesar das questões familiares, a gente às vezes vai precisar viver uma justiça que não é a que nós queríamos, que não é o nosso senso pessoal de justiça, mas é aquela que satisfaz a harmonia da família. É o casal que está dentro do carro e que, ao invés de seguirem discutindo sobre qual o melhor trajeto, alguém cede dizendo: ok, vamos fazer do seu jeito. Ou uma decisão de contexto familiar, de renda, alguém diz assim: ok, eu prefiro então fazer como você está dizendo, eu aceito fazer o que você está vivendo, vai ser legal assim, vamos tentar desse jeito. Se não der certo, a gente busca uma outra opção juntos. Mas ele prefere que seja algo que traga paz do que o direito de dizer: eu não disse que eu estava certo, e mesmo assim prolongar ainda mais a dor e a guerra. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, nesse tempo familiar, nesse tempo que nós nos voltamos para dentro das nossas casas, que nós estamos passando, interessante que não devia ser essa frase, mas a gente está passando mais tempo em família agora do que estávamos antes, né? A gente está convivendo mais dentro do lar do que era antes. Difícil pensar que é assim agora, que uma pandemia veio, que uma crise veio para nos condicionar a isso. Nós deveríamos estar passando a maior parte do tempo com a família desde sempre. O trabalho, ele deveria ter um tempo menor, o trabalho deveria ter um tempo, mas ele subjugou muito a família. Famílias vitoriosas são aquelas, então, que não se corrompem na corrupção do mundo. São aquelas que não cedem às circunstâncias. E são aquelas que não negam princípios, mesmo que dentro do próprio lar elas sejam desafiadas a isso. Que Deus te abençoe e que essa palavra ajude a fortalecer a sua casa, fortalecer o seu lar e fortalecer a sua família, em nome de Jesus. Tá bom? Um grande abraço. Eu quero convidar você também a assistir o nosso culto à noite, às 19 horas. Nós estaremos juntos para mais um encontro de louvor, de adoração. E vocês são nossos convidados, todos vocês que aqui estão, para participarem pela transmissão também pela internet, viu? Que Deus abençoe os irmãos. Antes de você ir embora, eu tenho uma palavra com a turma aqui do templo, que é a nossa igreja. Então existe uma palavra da questão da igreja para você. Então vocês aguardem um minutinho, só vou desligar ali a internet e aí a gente tem uma discussãozinha para fazer. Só um minutinho, minha irmã. Só um minutinho.